1 Samuel, peço que você abra sua Bíblia no primeiro livro de Samuel, capítulo 13. É um texto que você conhece, nós já abordamos há algum tempo atrás, aliás, até algumas vezes. Nós queremos retornar a ele agora com uma abordagem diferente. E vamos conjugá-lo com um texto da segunda carta de Paulo aos Coríntios. Então, primeiro livro de Samuel, capítulo 13, o verso 19. Eu vou ler apenas os versos 19 a 22. Ora, em toda a terra de Israel, nenhum ferreiro se achava, porque os filisteus tinham dito, para que os hebreus não façam espada nem lança. Pelo que todo Israel tinha de descer aos filisteus para amolar a relha do seu arado, e a sua enxada, e o seu machado, e a sua foice. Os filisteus cobravam dos israelitas 2/3 de um ciclo para amolar os fios das relhas das enxadas, e 1/3 de um ciclo para amolar machados e aguilhadas. Sucedeu que no dia da peleja não se achou nem espada nem lança na mão de nenhum do povo que estava com Saul e com Jonatas. Porém se acharam com Saul e com Jonatas seu filho. Deus abençoe a leitura de sua palavra. Amém? Irmãos, já abordamos esse texto e você viu que naquele momento tratamos da questão da identidade. Quem diz o que você é? No caso aqui, o povo da aliança estava tendo uma de suas atividades, uma de suas possibilidades definida, delineada, cerceada pelos filisteus, que eram seus inimigos e que foram inimigos durante muito tempo do povo de Israel. Então, o texto é bem claro quando diz que os filisteus eram um povo que dominavam a arte do ferro, já bem antes dos hebreus, e, no entanto, eles não estavam só fazendo isso, eles estavam proibindo, de alguma forma, que houvesse ferreiros em Israel. Ou por assassiná-los, ou por não ensinar a arte, né? Ou por não permitir que ninguém fizesse aquilo, eles ficaram com monopólio. Mas a tal ponto, você não conseguia nem afiar os seus instrumentos para a agricultura. O objetivo é que não houvesse armas. E eles conseguiram isso. E no dia da peleja de Israel com os filisteus, um processo havia se desenvolvido de modo que você só encontrou 2 armas que prestassem, e elas estavam com o rei e com o príncipe. Essa era a situação, e o que nós trabalhamos em cima é que você precisa sempre ter bem claro quem é que define quem você é. O povo de Israel deveria se definir pelo que aconteceu no Sinai, pelo que aconteceu no Êxodo, pelo que aconteceu entre a chegada de Moisés, o anúncio e o acontecimento das pragas sobre o Egito, a travessia do Mar Vermelho e aquele ano e pouco que eles ficaram parados ali diante do Sinai, quando a lei lhes foi dada e quando eles construíram o tabernáculo para então prosseguir peregrinando para a terra prometida. Aquilo deveria definir. Deus que se apresentava como Deus de Abraão, Isaac e Jacó, agora passava a se apresentar também, e muitas vezes, como o Deus que te tirou da terra do Egito. Então, lembrem-se sempre da origem de vocês, de quem vocês são, qual o propósito para o qual vocês foram formados e para qual finalidade vocês foram levados e depois tirados do Egito para se tornarem uma nação. Né? E Moisés tem aquele cuidado em Deuteronômio de repassar toda a lei com aquela nova geração, a geração que vai entrar na terra prometida, e você deve se lembrar do verso lá em Deuteronômio 4:9, quando se diz que Israel funcionaria como uma vitrine para as outras nações. Israel não tem nada próximo ao que a igreja tem como ordem para evangelizar. Não existe nenhuma ordem, vão e preguem aos filisteus, vão e preguem aos egípcios, vão e preguem aos amonitas. Não tem nada disso. Porém, eles se apresentariam como vitrine, o modo de viver, o modo de existir, a sua adoração, diferente de todas as outras, seu local de reunião, diferente de todos os outros, seu tipo de sacrifício, diferente de outros tipos, principalmente no fato de que sacrifícios humanos não eram permitidos, e também pelo fato de que sacrifícios existiam em tal escalonamento que tanto os mais abastados quanto os mais pobres do povo tinham condições de chegar e adorar a Deus com o seu sacrifício, com a sua oferta. Então, todas essas coisas aliadas a uma moral diferente de toda aquela que havia à sua volta, completamente diferente de tudo aquilo que você encontraria no Antigo Oriente Próximo ou em qualquer outra parte do mundo. As nações olhariam isso
E o texto da palavra de Deus, o texto que Moisés, inspirado por Deus, registrou, foi, as nações vendo isso, elas diriam, certamente esse povo é gente inteligente, é gente sábia, por causa dos estatutos e por causa do Deus deles. E aí, você tem a definição. Como você vê no texto, Israel nem sempre se guardou ou se resguardou, mantendo diante de si sempre o que realmente era o seu propósito e quem realmente eles eram e deveriam ser. Então aqui você tem não o Monte Sinai, não Moisés, não a lei. O que você tem é o inimigo definindo quem Israel vai ser, o que Israel vai fazer. Mas hoje a nossa abordagem é um pouco diferente. Ela está embutida nisso que eu falei, mas a ênfase que eu quero dar justamente é no fato de que isso aqui foi preparado, ou seja, no dia da peleja não havia espada nem com ninguém no povo, a não ser com Saul e com Jonatas. Isso aqui foi preparado, isso aqui foi desenvolvido, em última análise, pelo próprio povo. Foi o povo quem preparou isso. Foi o povo quem fez todo esse esquema. Porque você pode pensar que não, o inimigo é que fez isso. O povo não somente aceita passivamente. A gente não pode olhar para a pessoa que aceita passivamente certas circunstâncias, certas situações, como se, de alguma forma, ela não estivesse ativamente envolvida. Há uma conformação. Há é assim mesmo. Talvez houvesse alguém dizendo, talvez o próprio rei, dizendo, nós vamos tomar uma providência. Nós vamos fazer alguma coisa. Mas o tempo vai passando. Há tantas outras coisas que precisam ser feitas. Há tantas outras responsabilidades para serem observadas. E vamos protelando aquela decisão, protelando aquela mudança, ainda que ela seja necessária, ainda que em certo sentido ela seja essencial. É preciso que isso aconteça, e você sabe que era preciso que eles pudessem estar armados, que eles pudessem se defender contra inimigos, inclusive para desempenhar o próprio papel deles como povo da aliança. E, no entanto, quem preparou todo esse quadro negativo foi o próprio povo. Porque a lei e a presença de Deus garantiam, a priori, de saída, antes de você pensar em qualquer coisa, que nenhum inimigo poderia prevalecer contra Israel. Agora, quando a gente lê sobre isso, por exemplo, lá no primeiro capítulo de Josué, quando Deus diz assim, olha, tão somente medita de dia e de noite, o tempo todo, né, na lei do Senhor, ninguém poderá te resistir. Essa é a promessa. Isso não não precisa ser interpretado, é a promessa de Deus para o povo. Enquanto a liderança e enquanto o povo estiverem meditando na lei do Senhor, estiverem ligados no Senhor, servindo ao Senhor, rejeitando os que não são deuses e adorando o verdadeiro Deus, ninguém poderá ficar diante de você. Essa foi a promessa. Então eles tinham isso. E aí nós pensamos sempre nas batalhas. Aqui não houve uma batalha. Guerra realmente acontecendo. A guerra estava para acontecer. Aqui é uma coisa mais sutil. A batalha é uma coisa já escandalosa. Ela é uma coisa que atrai a atenção. Ela é uma coisa barulhenta. Ela é uma coisa que acontece como um evento grande, mesmo uma pequena batalha. Aqui é uma coisa sutil. É uma coisa que vai ao longo do tempo acontecendo. Talvez no início ninguém percebesse. Tem pouca gente aqui. Os ferreiros mais antigos já estão muito velhos, já estão muito idosos, não têm condição de trabalhar. Tem que mandar, talvez, alguém ser treinado lá por esse pessoal aí que entende disso. Aí manda alguém lá, mas a pessoa volta. Não, eles disseram que não dá para ensinar hoje. Hoje não dá para fazer, né? Falar para voltar mês que vem. Estão muito ocupados com a colheita lá, estão muito ocupados com o problema que aconteceu. Aí volta lá 2 meses depois, ainda não dá e tal. Aí vem a insistência, aí o sujeito mandamos, o sujeito não voltou. O que aconteceu? E deve ter acontecido algum acidente no meio do caminho. Um processo que vai acontecendo. Talvez a gente estivesse esperando a batalha, o inimigo vai se apresentar ali, nós então vamos clamar ao Senhor, pegar as nossas armas e vamos lutar. Mas não, isso não aconteceu, não agora. Vai acontecer, mas não agora. Agora está um processo sutil acontecendo. Está minando a possibilidade do povo lutar
como um exército. Está tirando isso. E como eu disse, talvez você não perceba isso no início. Talvez você ache que faz parte dos problemas da vida, da existência. Né? Eles estão com um problema lá, eles não podem ensinar. Então, não deu ainda agora, vamos tentar de novo e tal. E diminuindo cada vez mais, até que não tem ferreiro nenhum. Não estão conseguindo nem arar agora aqui, nem ceifar. Vamos lá falar com esse pessoal. Olha, a gente não tem como ensinar para vocês não agora, mas a gente pode fazer isso aí para vocês. É para afiar? A gente faz, ó, custa tanto. Tá bom, nós estamos precisando, né? E você não está percebendo o que está acontecendo. Eu acho que eu não preciso nem me demorar aqui para você aplicar isso à sua vida cristã. Mas eu gostaria que você voltasse agora lá para a segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 4. Abra sua Bíblia, por favor. Na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 4. Versículo 10 é o versículo que vamos relacionar com o texto que acabamos de ler, mas no capítulo 4 você deve se lembrar, o texto é bastante conhecido, Paulo começa falando que ele tem esse ministério, o ministério da pregação do Evangelho, no caso dele, especificamente o ministério apostólico, mas o ministério da pregação do Evangelho, e os princípios aplicados se aplicam a qualquer ministério do Espírito Santo na igreja. Né? E aí ele começa dizendo que o ministério é dado segundo a misericórdia de Deus, é dom de Deus. Tudo que você faz é dom de Deus, irmão. Na verdade, quando a gente fala sobre cosmovisão cristã, as pessoas ficam assim, o pastor vai falar sobre filosofia? Não, eu vou falar sobre vida. Sobre vida. Você às vezes vê uma pessoa fora da igreja, nossa, que pessoa talentosa, é um dançarino fantástico, é um musicista maravilhoso, é um cientista, é um professor que transmite. Ou você vê uma pessoa que é uma pessoa que se dá, né? Que pessoa dedicada, é uma pessoa que se sacrifica, ela não tem tempo ruim, ela vai ter disposição para te ajudar. Se chegar alguém perto dessa pessoa, você não conhece muita gente assim? Não são bênçãos para a humanidade das pessoas? Alguém já falou, tenta imaginar a humanidade sem a música de Johann Sebastian Bach, sem as sinfonias de Beethoven. Tenta tirar essas coisas simplesmente. Sem a capacidade construtora de vários engenheiros. Tente imaginar a humanidade sem mães dedicadas a formar homens e mulheres inteiros. Aí quando você olha isso assim, talvez você fique em crise. Porque talvez você pense que essas coisas são normais da vida, comuns, corriqueiras. Os seres humanos são assim. Não, irmão, não são, não. Quando a gente pensa em cosmovisão, há 4 coisas, cosmovisão cristã, há 4 coisas que você precisa levar em conta, os mais antigos talvez se lembrem. Você tem que levar em conta criação, queda, redenção e consumação. São as 4 palavras do assunto, do tema de cosmovisão cristã. Né? Criação, Deus criou todas as coisas para expressar a sua glória e para fazer com que a grande alegria que existia no ser divino, no ser trino, Pai, Filho e Espírito Santo, se espelhasse na criação, refletisse e voltasse para Ele, e voltasse para a criação, de sorte que as suas criaturas iriam expressar a sua glória e usufruir da sua alegria. As palavras são muito pobres para descrever o que realmente isso seria. Qual é o objetivo de Deus? Aí houve a queda. A queda não foi um desviozinho. A queda não foi um pé que ficou machucado, uma perna que quebrou, entendeu? Não é um coração que não é tão forte assim. A queda se traduz num ato de morte, em que eu rejeito a vida de Deus, que estava embutida, que estava existente em todo aquilo que eu falei da criação, tudo aquilo. Eu rejeito aquilo e eu prefiro a morte. Eu não quero Deus me controlando, eu não quero Deus me cerceando, porque essa é a ideia que a gente tem de vida com Deus, que as pessoas têm de vida com Deus, é por isso que as pessoas rejeitam a ideia de religioso. Se você fala que tem uma religião, que você é um cristão, qualquer coisa que você... e é mais ou menos dedicado, as pessoas até olham com certa simpatia, mas se você começa a dizer que você pensa em Deus o tempo todo, que você quer servir a Deus, que você trabalha o máximo que você puder, as pessoas começam a olhar para você de uma forma esquisita. Deus é muito bom desde que Ele não peça muito de mim.
porque eu prefiro a morte. Como é que é isso? Morte? Mas nós estamos andando, o pastor acabou de descrever aí uma série de coisas maravilhosas que os seres humanos são capazes de fazer. Vamos para a redenção, que é a terceira palavra, né? A redenção atua sobre a criação desde que a queda começou a atuar. A queda começou, a redenção chegou imediatamente. E é por causa disso que os seres humanos são capazes de fazer aquelas coisas. Porque a sua capacidade de relacionamento, irmão, vem de Deus. Você é capaz de se relacionar com outro ser humano, e esses bancos nos quais você está sentado não são. Você não vai encontrar esses bancos aqui fazendo uma convenção de apoio aos bancos da África, por exemplo. Você não vai encontrar 2 bancos aqui conversando, vamos fazer uma banquetinha? Você se relaciona porque você recebeu isso de Deus. Os animais, que nós chamamos de irracionais, se relacionam num grau diferente porque receberam isso do Criador. As pedras, tanto quanto é possível a gente saber, não se relacionam. Você coloca as duas juntas, elas vão ficar ali. Se você quiser alguma relação entre elas, você tem que fazer. E geralmente é o quê? Você pega uma, põe ao lado da outra, bota alguma massa e aí você começa a construir alguma coisa. Mas elas não vão fazer isso porque não é a característica delas. Deus não as criou para isso. Então, quando você consegue falar para se relacionar, quando você consegue fazer uma serenata para o seu amor, para sua querida, para seu querido, isso é o que você recebeu de Deus na criação e que você e eu rejeitamos na queda. Não era para ter isso. Não era para a gente poder se relacionar. Só que a redenção que chegou junto com a queda, o que ela faz? Ela permite que essas coisas ainda permaneçam. Não como eram antes, mas ainda permaneçam. Então, quando alguém é um grande musicista, quando alguém é um grande cientista, quando uma mãe é dedicada, quando um pai é esforçado e sacrifica para sustentar a sua casa, quando professores sacrificam dando suas aulas em condições às vezes contrárias, quando engenheiros são capazes de raciocinar e resolver um problema que às vezes ajuda toda uma comunidade, quando médicos são capazes de curar enfermidades, coisas assim, não pense que isso vem simplesmente assim, da vida acontece, os seres humanos são assim, não. Não era para ser assim. Eles foram criados com grandes capacitações para expressar a glória de Deus e viver a alegria que existia na Trindade. Eles perderam e jogaram tudo isso fora na queda. Não é simplesmente, olha, eu não quero mais viver no Éden não, tá? Eu vou ver outro lugar. Não importa se não é tão bom. Não, Deus deveria ter feito, ou Deus poderia ter feito, melhor dizendo, o seguinte, tá bom, tudo bem, mas deixa aqui o que é meu. O que você acha que ia sair andando do Éden? Nada. Só que por causa da redenção, principalmente a graça comum, que é a manifestação da boa vontade de Deus, da misericórdia de Deus, da bondade de Deus para com aqueles que nem se importam com Ele e para com aqueles que lhes dão as costas, que lhe dão as costas, aqueles que são rebeldes contra Ele, aqueles que preferem adorar um pedaço de pau, preferem adorar o sol, preferem adorar a si mesmos. A graça comum é a manifestação da bondade, da misericórdia, da boa vontade de Deus com todos esses. Essa graça comum é que faz com que Deus deixe permanecer em nós aspectos da sua imagem, da sua semelhança. E por isso nós fazemos essas coisas. Ou seja, você, meu irmão, e todas as pessoas que estão no mundo, está sempre agindo, está sempre trabalhando com ferramentas, com instrumentos que não são seus. Então a gente olha para essa situação e a gente precisa ajustar a nossa cosmovisão. Você fala assim, poxa, mas aquela pessoa não é crente, aquela pessoa nem acredita em Cristo, mas é uma pessoa tão boa. Ela é boa sim, não pensa que ela está fingindo, não. Olha, é uma pessoa tão esforçada. Tem homem dentro da igreja que é uma preguiça só. Né? Camarada que é... Eu conheço alguns dentro da igreja, irmão. Pessoas dentro de igreja, crentes, né? Ou pelo menos se dizem crentes, que são o retrato daquele provérbio. Tá esperando que o mundo termine em barranco para morrer encostado. E fora da igreja você vê alguém que não ora, que não tem a Bíblia, que não liga para isso, que respeita até, mas é uma pessoa trabalhadora, esforçada, é uma pessoa
não tem preguiça, não tem nada, e você fica assim, não fique com dúvidas, não. A bondade inerente não é inerente nesse sentido, ela é inerente só no sentido de que foi dada por Deus na criação. Se dependesse de cada ser humano que já pisou a face da terra, excetuando o Senhor Jesus, que é perfeitamente Deus e perfeitamente homem, se dependesse de cada um, teríamos pego essa bondade, a capacidade dedicada do trabalhador, do pai que trabalha, da mãe que trabalha, do professor que se esforça, do engenheiro que pensa, do filósofo que raciocina, enfim, de tudo. Teríamos pego tudo isso jogado no lixo. Isso não aconteceu por causa da redenção. Então, esse é o quadro que a gente precisa ter. Quando Paulo fala, temos esse ministério por misericórdia, que o ministério, seja ele qual for dentro da igreja, seja o que for que você faça para dentro da igreja, é dom de Deus também. É que a gente pensa dons de Deus, né? É pastor, outro é intercessor, outro é um evangelista, ou qualquer dessas coisas. E a gente pensa que só isso é dom de Deus. Não, tudo é dom de Deus. A capacidade de varrer a rua e deixar a rua limpa, se Deus não tivesse dado, e se Deus não tivesse preservado após a queda, nós não seríamos capazes nem de fazer isso. Eu não sei se estou conseguindo alcançar você aqui. Eu queria que você olhasse diferentemente para as situações à sua volta. Ele consegue andar porque Deus deu essa capacidade de movimento. Os filósofos falavam na causa primeira, no primeiro impulso. Todo o movimento vem daí. Eles não estavam muito longe da verdade, não. Sem Deus, todo movimento cessa. Como eu já digo há vários anos aqui, o arcanjo mais glorioso e o verme no mais profundo da terra, ambos se movimentam por causa de Deus. Não existe movimento, não existe nada sem Ele. Então eu espero que você, se acontecia isso com alguém aqui, que você não entre mais em crise por causa disso. Quem está fazendo as coisas aí maravilhosamente não está fazendo nada mais do que aproveitando aquilo que a graça comum permitiu que ficasse da criação de bom no homem. Mas do homem, do ser humano, produzido por ele mesmo, não há nada bom. Por isso que Jesus disse para aquele sujeito que chega para ele, bom mestre, ele disse, por que me chamas bom? Não há ninguém bom. Por isso a Escritura diz, não há um justo nenhum sequer. Quando a Escritura fala isso, ela está falando de nós, em nós mesmos, por nós mesmos. Quando você vê qualquer outra coisa boa, lembre-se daquilo que a Escritura também diz. Toda boa dádiva, todo dom perfeito vem da onde? Do alto, do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. Então não fique aí, quando você vê uma pessoa fazendo qualquer coisa, eu tenho aprendido a fazer isso, você diz, Deus seja louvado. É essa expressão que tem saído dos seus lábios. Você para diante de uma obra de arte em que alguém faz alguma coisa que realmente capta a sua atenção, que mexe com os seus sentimentos de fato, e você louva a Deus por isso, porque aquela capacidade de fazer aquilo, fosse numa letra de uma música, construir a harmonia numa canção, fosse um quadro pintado, fosse uma peça teatral, fosse o que fosse, isso vem de Deus. E você sabe que muitas vezes nós utilizamos essa capacidade para fazer alguma coisa destrutiva, alguma coisa ruim, alguma coisa de gosto duvidoso. Embora nessa época que a gente vive de relativismo, né, as pessoas conseguem nivelar tudo. Parece que tudo presta, qualquer coisa que se faça presta. Não é assim na Bíblia. Você tem que relacionar com Deus para ver se a coisa presta. Mas então Paulo está dizendo isso. O ministério que ele tem é de Deus. Como tudo mais que acontece. E ele fala, o nosso evangelho é como um tesouro muito precioso, né, que tem, ele vai estar no versículo 7 já, falando isso, né, temos, porém, este tesouro em vasos de barro. O evangelho é essa preciosidade, nós somos o quê? Vasos de barro. Essa é uma boa figura de tudo aquilo que eu acabei de dizer, vasos de barro. Olha só que maravilha. Né? Você olha para você, não, peraí, essa capacitação toda, essa possibilidade toda, eu sou só um vaso de barro. O que acontece aqui é porque Deus dotou esse vaso de barro
permitiu que essas dotações continuassem presentes depois da queda, por causa da sua muita bondade, da sua graça comum. Temos, porém, estou lendo 2 Coríntios 4:7, temos, porém, este tesouro em vaso de barro para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Ou seja, eu prego o evangelho com o poder de Deus porque a fé das pessoas precisa se apoiar no evangelho e não em mim. Em tudo somos atribulados, porém não angustiados. Né? Porque ele está falando, isso vem de Deus, é glorioso, que é o evangelho, é para a salvação das pessoas e ainda assim enfrentamos tribulações. Né? Então, em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos, levando sempre no corpo o morrer de Jesus, que é tudo isso que ele falou, não é? Como eu disse ainda há pouco no início do culto, Cristo veio e viveu como servo todo o tempo, espera-se que nós vivamos como servo. Cristo foi à cruz, espera-se que nós carreguemos a nossa cruz enquanto seguimos como seus discípulos, não é? Então tudo isso, e aí Paulo fala o que eu quero relacionar com aquele texto lá de 1 Samuel, para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo. Tudo isso que aconteceu, toda essa situação que ele descreveu de tribulação, angústia, perplexidade, desânimo, perseguição, desamparo, abatimento, toda essa situação caracteriza a vida cristã em algum grau, menor ou maior grau, dependendo daquilo que Deus quer que você faça, o que Ele quer para você. Ele diz, então, nós levamos sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste no nosso corpo. Ou seja, você é salvo não somente para escapar do inferno, viu? Você não é salvo só para ser limpo dos seus pecados, escapar do inferno e ser colocado no céu, mas você é salvo para que a vida de Cristo se manifeste no seu corpo. Agora vamos relacionar lá com os filisteus, os ferreiros e a inexistência de armas em Israel. Como você se lembra, o processo estava acontecendo de forma inicialmente sutil. Depois não foi mais sutil. Tanto que alguém foi capaz de registrar. Eles faziam isso para que não houvesse, eles proibiam a existência de ferreiros para que não houvesse armas em Israel. E até os instrumentos de agricultura tinham que ser levados para os filisteus para que eles afiassem. E Israel fazendo o quê? Permitindo isso, aceitando isso. Israel estava fazendo isso. Eles não poderiam chegar diante de Deus e dizer, Senhor, foram os filisteus. Lembra daquilo que você já aprendeu no Evangelho? O único pecado que você pode resolver é o seu. Você não pode resolver outro tipo de pecado. Você não vai resolver o pecado dos outros. Então você não pode chegar diante de Deus e dizer, foram os filisteus que proibiram. Foram os filisteus que não deixaram. E Deus ia perguntar, eu não disse para vocês que se vocês ficassem firmes na minha palavra, na minha lei, na instrução que receberam de mim, na comunhão comigo, ninguém poderia resistir a vocês? Não há inúmeras promessas disso para vocês? Como é que agora chegou nesse ponto de vocês estarem apontando para o inimigo como sendo culpado dessa situação que está acontecendo com vocês? Abre um parênteses aqui. Os inimigos têm a culpa deles. Deus acerta com eles a culpa deles. Mas agora vamos acertar aqui o nosso papel como povo de Deus, permitindo que isso aconteça. Que esse processo sutil aconteça. Então você foi salvo para que a vida de Cristo, através de todas as tribulações que passamos, e nós passamos por tribulações, o tempo todo, porque o ser humano passa por tribulação. A vida entre a criação e a consumação, quando todo o esplendor da obra que Cristo fez, finalmente brilhar sobre essa criação, e ela foi então redimida, purificada, e não vai voltar a ser aquilo que era, vai ser algo muito melhor do que era, que é a criação original. O que acontece entre criação e consumação, ser humano, todo ser humano, invariavelmente passa tribulação. O jeito de você não passar muita tribulação é você isolar a sua cabeça do que acontece. Basta dizer, por exemplo, você não tem nada. Não é? Você pode estar com muita saúde, a saúde vai embora num momento. Você tem um bom relacionamento, aquela pessoa é tomada de você. Tudo que temos, tudo que permanece algum tempo é porque Deus permite que assim seja. É por causa dele que isso acontece. Então nós temos as tribulações pelas quais nós atravessamos. E o texto diz que aqueles seres humanos que são salvos passam tribulações, e agora passam um tipo de tribulação diferente, como que o apóstolo descreveu aqui, mas que, enquanto isso acontece,
A Escritura deixa claro que eles, através disso, devem ter a manifestação da vida de Cristo no seu corpo. Suas atividades, o que você faz enquanto vivo, né? A vida de Cristo se manifesta, tem que se manifestar através da sua existência, através da sua vida. Então, quando nós oramos aqui, quando o Hugo fez a última oração antes da mensagem, orou por modificações no nosso dia a dia, modificações em pequenas coisas. E é exatamente aí que nós bancamos os israelitas da época dos filisteus. Coisinhas que você sabia que tinha que mudar, você vai protelando, vai deixando. Talvez você ache que da vida vai chegar o momento certo que eu vou fazer e tal. Alguns, inclusive, conseguem teologizar. O tempo de Deus ainda não chegou. Quando chegar o tempo de Deus? E aí começa a falar em Cronos e Kairos, e nunca leu grego, nunca entendeu nada, vai falando essas coisas aí para parecer sofisticado ou espiritual. Quando a Bíblia está dizendo, se hoje ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Se hoje ouvirdes a sua voz, a voz de Deus, não endureçais o vosso coração. Você foi salvo para que para que a vida de Cristo seja manifestada através da sua vida, através do seu corpo, através da sua existência. O quanto da sua vida, da sua existência, do seu esforço é dispensado para produzir isso? Ou talvez você daqui a pouco vai dizer para Deus, não, Senhor, os filisteus não deixaram. Eles que conhecem a arte, o domínio dessa técnica. E você pode apontar qualquer coisa, qualquer pessoa, qualquer evento como sendo os filisteus na sua vida. Tá, desculpa, né? Isso, aquilo. Jesus encontrou gente assim, não encontrou? Vem, segue. Mas, Senhor, não posso. Eu tenho que enterrar meu pai. Eu me casei, eu comprei uma junta de bois. E disso tudo sai aquela grande palavra, aquela imagem muito bonita, apesar de triste, né? Mas muito bonita, né? Se você põe a mão no arado, você não pode mais olhar para trás. E ele não está falando de ministério pastoral. O texto não é sobre ministério pastoral. É sobre ser discípulo de Jesus. Então, meu irmão, se você, minha irmã, se você não atentar para isso, você vai deixar que processos sutis vão tomando conta da sua vida, vão se instalando na sua vida. Daqui a pouco você olha com normalidade. Você não lê a Bíblia, mas quando foi que você leu a Bíblia realmente? Você não gasta muito tempo de oração, mas quando foi? Você sempre orou do jeito que ora, né? De repente, tarde da noite, uma oração na hora de comer. Quando se sente culpado por alguma coisa, invariavelmente quando alguma tragédia, alguma angústia acontece, alguma doença, algum negócio, aí pronto, aí a gente começa a orar. Bom, é bom que faça isso, não deixe de fazer por causa disso, não. Mas você começa a aceitar com normalidade. Eu não li a Bíblia hoje, eu não li amanhã, não deu para ler amanhã, eu leio depois. Eu não li a Bíblia, mas li um livro sobre a Bíblia. E você diz que isso vai entrando, vai ficando ali. Quando a batalha realmente surgir, você vai pegar, não tem espada, não tem. Mas não vai dizer que foi o inimigo que fez isso. Humilhe-se diante de Deus e diga, Senhor, eu quis esse estado de coisas, porque o Senhor prometeu que estaria comigo. É uma promessa feita lá, ninguém poderá te resistir todos os dias da tua vida. Então, somente medita na lei do Senhor de dia e de noite. Minha promessa continua, eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Você não vai poder chegar e dizer assim, foi isso, foi aquilo, foi fulano, foi cicrano, foi esse evento, foi o governo, foi a economia do país.
Você não vai. Mas o meu ponto aqui não é simplesmente ficar apontando para você ou para mim, para dizer, ó, seu... Não, a questão é a seguinte, você percebe que você está deixando que se instale na sua vida um tipo de definição de quem você é, que não era para estar lá, e que ele pode estar acontecendo sutilmente, pouquinho em pouquinho. Não, dificilmente você vai acordar um dia, depois estar na igreja, cultuando ao Senhor, cantando ao Senhor, ouvindo a pregação, e de repente você acorda, não quer saber mais esse negócio de crente não, vamos embora. Mas pouco a pouco vai sendo destilado na sua vida esse processo, e você não está vendo. Não, você está vendo sim. Você só não está prestando a atenção que deve prestar, você não está dando a atenção que deve dar. Você é avisado, e não precisa ser só pelo pregador, você é avisado pela sua leitura da Bíblia, pelos hinos que você canta, pelas orações que você ouve, pela doutrina que você conhece, você sabe. Você não vai poder chegar no final e ninguém me avisou, eu não sabia, eu não notei que estava acontecendo. É por isso que eu disse, é você quem produz isso, assim como Israel produziu aquilo. Então não permita que isso aconteça. Veja, não tem ninguém que possa atrapalhar uma tomada de decisão sua. O inimigo não pode fazer isso. Porque Cristo prometeu que ele não pode fazer isso. Ele não pode se opor ao seu crescimento. O inimigo não pode impedir o seu crescimento na graça e no conhecimento de Jesus. A doença não pode fazer isso. O desemprego não pode fazer isso. A violência nas grandes cidades brasileiras não pode fazer isso. Não existe alguma coisa que você possa apontar, eu não estou crescendo na minha vida cristã, porque não tem, a não ser a incredulidade que o Salmo 95 chama de dureza de coração. Se hoje ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Então, em última análise, você é o pior inimigo que você tem. Ou o pecado, o seu pecado, é o pior inimigo que você tem. Ele está lá determinando como você vai ser. Pouquinho em pouquinho. E você está dizendo, depois, hoje eu estou chateado com a minha mulher, então, amanhã eu tomo essa decisão. Esse homem é um cabeça dura também, eu não tenho tempo para pensar agora nisso não. Semana que vem eu vou orar, vou pedir perdão a Deus. Eu tenho prova para fazer, não posso dar atenção tanto, começar a ler a Bíblia, daqui a pouco eu estou botando Bíblia lá e o professor me dá 0. E você vai colocar todas as desculpas, todas as justificativas que você acha. Mas isso não vai mudar o fato de que no dia da batalha, a hora que você precisar de puxar a espada, não tem espada para puxar. E eu ouso dizer, pela palavra de Deus, que Deus é misericordioso para socorrer os seus filhos, como fez com Israel. Mas eu quero crer que você, depois de já ter aprendido tanta coisa, você quer agradar o seu Pai Celestial. Você não quer simplesmente fazer o mínimo possível. Então, irmãos, estamos falando nessa manhã é sobre devoção. Vamos conversar um pouquinho mais agora na escola dominical, aplicando o que aprendemos dos 10 mandamentos. Né? A nossa devoção e a nossa ética. Nossa devoção pessoal, nossa ética pessoal. Porque senão você estudou os 10 mandamentos, aprendeu muita coisa, faça o que com isso? Mas estamos falando sobre devoção, sobre a sua devoção pessoal, sobre aquela que não depende de ninguém. Não depende do seu cônjuge, não depende do seu pai, não depende da sua mãe, não depende do seu pastor. Depende única e exclusivamente de você. É o tempo que você dedica a Deus. É o tempo que você se aproxima dele para ser devidamente equipado por ele. Para a batalha que você vai lutar até que você receba a coroa da justiça, né, que está reservada para aqueles que temem a Deus. Até que chegue lá, enquanto o peregrino carrega a cruz, você vai lutar. Então, para que você esteja equipado, não depende de você. Você não pode botar a culpa em nenhuma circunstância, em nenhuma situação. E eu peço a você que dê atenção a isso, para que a vida de Cristo se manifeste em você. Você pode fazer isso de forma muito prática.
Estava pensando sobre isso essa semana e descobri que a gente faz uma colocação errada, né? Antes de tomar decisões. A gente pensa o que é certo e o que é errado fazer nessa circunstância. Não é que a pergunta não é em si ruim, não é uma pergunta até muito boa, mas ela não é a melhor pergunta a ser feita por um crente. Ela é muito boa de ser feita por um ser humano. Nessa situação aqui, o que é certo e o que é errado fazer? E se você não tiver nada mais, eu aconselharia você a tomar a decisão com base no que é certo e no que é errado. Mas o crente pode ir um passo além, o crente pode fazer alguma coisa a mais. O crente pode perguntar, nessa circunstância, o que é santo fazer? O que é santo fazer? E você vai lembrar como escreveu Oswald Chambers, a santidade não adquire as bênçãos de Deus, mas ela prepara você para receber as bênçãos de Deus. Então essa é uma boa pergunta de você fazer na sua devoção, para não deixar que o inimigo destilhe ali esse processo. O que é santo fazer naquela situação? O que é santo fazer nesse dia, nessa manhã, nessa aula, nesse relacionamento? E aí você, pastor, mas a gente vai gastar um tempo para tanta coisa que a gente... É exatamente isso. Aí você vai estar evitando que o inimigo gaste o tempo dele, porque ele usa o tempo dele para minar a sua vida cristã. Andando ao redor como um leão que ruge, não é? Ele usa o tempo dele. Ele não tem esse negócio, não. O diabo, você sabe, tem uma grande virtude. Ele não é preguiçoso. Então, ali... Enquanto isso, se tudo for começar a pensar assim, eu vou gastar muito tempo com Deus, com o Salvador, com o Criador. Você vai estar utilizando o seu tempo da melhor forma possível. Deus abençoe você, que Deus nos abençoe, para que nós vejamos a vida de Cristo sendo manifestada em nós, porque você foi salvo para isso. Amém. Vamos ficar de pé?